Boa noite, seguidores da página Coromandel Espírita. Que bom que nós estamos juntos mais uma vez. E para aqueles que ainda não nos seguiram, eu só tenho uma pergunta. Por quê? Faz favor, aproveita que está aí online, dá um curtir, vai seguindo a gente que tem muita coisa boa aqui, viu? Hoje nós estamos juntos falando sobre o tema E o Semeador Saiu a Semear. Nós já conversamos sobre a questão da evangelização, né? Todo mundo é evangelizador, mas alguns fazem parte da tarefa específica. Então, fica junto com a gente aí, compartilha com aquelas pessoas que vocês conhecem, que sabem, que gostam da tarefa, que fazem parte da tarefa, para poder unir muito mais e trazer muito mais pessoas para a nossa live. Hoje, eu estou com duas pessoas especiais, duas gracinhas cuti-cuti do meu coração, e eu vou pedir para elas se apresentarem e falarem sobre elas para nós, tá bom? Gisele, se apresenta para nós, por favor. Oi, gente. Oi, Laila. Que saudade de vocês. Meu nome é Gisele. Sou aqui de Juiz de Fora, 7º CRE. Estou na tarefa da evangelização já tem um bom tempo, né? E é algo assim que eu amo fazer. Não só por se tratar de uma tarefa que eu sei que eu assumi, né? Mas também por se tratar de uma tarefa que é um trabalho de Jesus e uma oportunidade de crescimento não só para mim, mas para todos aqueles irmãos que, por um motivo ou outro, cruzam o meu caminho. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, estou muito feliz de estar falando sobre evangelização e de estar podendo levar esse conhecimento que não é meu. Esse conhecimento é da espiritualidade, esse conhecimento de Jesus, mas que eu faço parte, já tenho esse tempinho aí, e que me empolga sempre que eu tenho que falar sobre evangelização. Então, agradeço muito esse convite mesmo, espero que a gente tenha, assim, uma live, uma noite muito boa, muito produtiva, e que toque em muitos corações. Com certeza. Antes de chamar o nosso outro convidado, é bom falar que nós estamos acompanhando pelo chat. Então, tá liberado, pessoal. Pode fazer pergunta, porque a Gi e o Igor levantaram hoje de manhã, assim, ó, bombando de vontade de responder. Igor, vem cá. Se apresenta para nós. Boa noite a todos. Meu nome é Igor. Eu sou da área de infância e juventude da União Espírita Mineira e evangelizador também, como minhas colegas. E é uma alegria muito grande estar com vocês hoje. Já trabalhei com a infância, atualmente me dedico mais ao trabalho da juventude e compartilho a oportunidade de trabalhar com Cristo, né? E de estar aqui diante de todos vocês que estão nos assistindo e também próximo de duas colegas muito queridas do meu coração, né? Gisele e Laila, que a gente possa ter uma boa conversa essa noite. Vai ser sim. Para a gente iniciar, eu gostaria de trazer para vocês uma mensagem do Espírito Bezerra de Menezes, que o Divaldo Pereira Franco recebeu lá na Federação Espírita do Paraná, no dia 21/8 de 99, tá? Não é de agora, gente, apesar dela ser muito atual, vocês vão ver. Lógico que eu não vou ler toda a mensagem, tá? Eu vou ler 2 pedacinhos que eu achei, assim, bem significativos, mas vou disponibilizar a mensagem na página do Facebook para vocês baixarem e ler ela na íntegra, tá bom? E ele começa se saudando, né? E aí ele fala para nós: meus filhos, abençoe-nos Jesus. Fostes convidados antes do berço para a tarefa que vindes desempenhando em nome de Jesus, sob as diretrizes da doutrina espírita. Aceitastes o convite e mergulhastes na névoa carnal, tomados de entusiasmo, porque sabíeis que, jornadeando por essa estrada, ressarciríeis os débitos transatos. Não recalcitreis. Fazei a vossa parte com o melhor empenho, certos de que a barca da terra tem no seu comando o bom condutor.
Tenhais certeza de que estes momentos ásperos, que ainda se tornarão mais exigentes e difíceis, cederão lugar ao novo dia de paz que já se desenha, anunciando a implantação definitiva do Evangelho em espírito e verdade. Porfiai, trabalhadores da última hora, transformai as vossas debilidades em forças, os vossos limites em entusiasmo para a ação, e a vossa pequenez em grandeza, através do desvelar dos sentimentos nobres que vigem no mundo íntimo e estão adormecidos, aguardando oportunidades. É difícil ler essa mensagem e não se emocionar, né? Desculpa. Nesse momento que nós estamos passando, né? Todos estão passando, nós todos estamos juntos, e a evangelização tem sido um marco na vida, não só dos evangelizadores, como dos evangelizandos, né? A gente percebe, nós já entramos invadimos várias aulas online, e a gente vê a alegria das crianças, mesmo que seja pela telinha, né, de ver o evangelizador do outro lado. A sensação que nós temos é que eles têm a certeza que estão amparados e que eles não estão sozinhos, né? E aí esses evangelizadores trazem para ele a certeza de que além deles do outro lado da telinha, tem Jesus e os bons espíritos velando por eles, né? E que tudo está certo, né? E aí eu queria ouvir de vocês, primeiro da Gi, depois do Igor, como que tem sido esse momento para vocês que acompanham também de perto essa tarefa da evangelização, esse momento de pandemia? Como é que vocês acham que está essa importância da evangelização? É interessante a gente pensar nisso, né, Laila? E assim, essa mensagem de Bezerra, eu falo, ela me toca muito, porque ela nos chama a essa responsabilidade que a gente assumiu lá atrás, né, com todo carinho, com toda dedicação, sabendo das dificuldades que teríamos, e ela é muito clara, ela fala, a gente não despreza as noites mal dormidas, as dores que virão, né? Então ele fala tudo isso para a gente, depois as pessoas vão poder ler com mais cuidado, vão ver a profundidade dessa mensagem. Então ele já alerta a gente que não seriam maravilhas somente. O resultado será excelente, será maravilhoso, será muito bom para todos nós. Mas o caminho, a semeadura, o processo, e por isso é interessante o nome que foi dado para a nossa conversa aqui, seu semeador saiu a semear, né? Esse percurso não seria fácil, não vai ser fácil para ninguém, porque é crescimento. Crescimento nunca vai ser fácil. Mas nesse momento a gente percebe assim perfeitamente essa fala de Bezerra como estamos ao seu lado. Vocês não estão sozinhos, isso tudo estava certo sempre. E nesse momento de pandemia, onde que a gente tem que ficar recolhido, a gente não pode estar presente abraçando, que a gente ama fazer isso, a gente percebe como é importante a gente manter esse vínculo com a criança, com o jovem, para que ele também se sinta confortável, porque se esse medo existe para a gente, existe para todos nós, para todos eles, né? Não somos exclusivos nesse temor, né? A exclusividade não é nossa, eles também passam por tudo isso, porque às vezes a gente pensa, a criança não está percebendo tanto, tá sim, tá sentindo, né? Não poder sair, não poder ver os coleguinhas, não poder estar no centro espírita, não poder ver os parentes, eles estão sentindo tudo isso. E esse momento que a gente tem, às vezes, de internet, né, de lives, de aulas, seja o recurso que a gente usar, é o momento que a gente fala assim, ó, eu estou aqui, eu estou lembrando de você, estamos próximos, e comigo está Jesus. Estou aqui trazendo os ensinos do Cristo, estou trazendo o conforto que ele nos dá. Então, eu acho que é importantíssimo, nesse momento, o evangelizador ter a consciência que ele precisa estar com o seu evangelizando, seja da forma que for. E mais para frente a gente vai falar até de várias formas, mas seja a forma que for,
estou aqui, estamos juntos, o medo é seu, o medo é meu, mas eu também posso estar junto a você. Com certeza. E aí, Igor? Você tem acompanhado? Como é que tá aí essa correria sua? Boa noite a todos, né? Sobre Gisele fez uma ótima fala, né? E compactou com a ideia de que a gente tem vivido um momento difícil, que mais do que nunca tem sido necessário que a gente se permaneça unido, que a gente permaneça juntos. E para isso a evangelização ela se mostra fundamental. O mais importante em qualquer momento de dificuldade, principalmente esse que a gente está vivendo de pandemia, é o esforço que a gente faz para se manter bem, para se cuidar. E principalmente para não perder a conexão com aquele que nos nutre. É preciso lembrar que, por essência e por natureza, nós somos filhos de Deus. Portanto, a Joana de Ângeles fala muito isso, né? Que toda vez que a gente adoece, é porque a gente se distancia de Deus. Na linguagem da Joana, ela fala do eixo ego-self, da conexão, né? Do nosso ego que é o nosso eu menor com o eu maior, né? Do self, de Deus, né? Da totalidade. Toda vez que eu me desconecto da fonte, eu me enfraqueço e, consequentemente, eu adoeço. Então, eu imagino que nesse momento de fragilidade, de dificuldade, de sofrimento tão grande, mais do que nunca, é preciso que a evangelização aconteça, né? Preciso que a gente se empenhe nela, porque ela é um dos principais canais, né, que a gente tem a oferecer na doutrina espírita para a conexão do homem com Deus, que é o Evangelho, né? Evangelização nada mais é do que falar e ensinar o Evangelho. Então, eu acho que é fundamental que ela aconteça. Tenho visto que em muitos lugares tem acontecido. A gente tem visto soluções criativas fantásticas de evangelizadores, né, em locais, às vezes, sem acesso à internet, ou com diversas outras limitações, que da mesma forma mantém firmes o ideal de passar a mensagem. Claro que mantendo todas as orientações de segurança, mas fazendo seu esforço para se sentir visto, para que o evangelizando sinta que ele não está sozinho. E aí a gente tem vários recursos para isso e a gente tem que lançar mão nesse momento. Se a gente tem recursos da internet, que usemos os recursos da internet, se não, que usemos de outros recursos, como o próprio telefone, para fazer lembrar o evangelizando de que ele tem apoio, de que ele tem alguém que ele pode contar em qualquer momento de necessidade. A gente tem visto muita coisa acontecendo, tem visto muitos desafios também, e por isso esse momento é tão importante, para entre colegas evangelizadores, a gente possa discutir esses desafios e trocar informações uns com os outros sobre o que a gente tem feito para enfrentar isso. E assim a gente vai também se fortalecendo. Porque não é só o evangelizando que precisa de apoio nesse momento, mas também o evangelizador, né? A gente tem muito costume, às vezes, de esquecer do cuidado daquele que cuida. E a gente, como evangelizador, a gente está numa posição de cuidado. Portanto, se a gente não se alimenta, a gente não consegue cuidar, né? A gente precisa ter recursos, a gente precisa ter energia para poder oferecer isso às crianças e os adolescentes que estão sob a nossa guarda na evangelização. Então, com muita alegria a gente vê que esse movimento tem acontecido e de poder encontrar os evangelizadores aqui para conversarmos juntos. É interessante que essa questão dessas reuniões online, a gente tem conversado bastante e algumas pessoas se sentem, às vezes, desmotivadas, né? Porque faz a aula, tinha 18 alunos e aí entram 2, né? Os pais não estão aderindo, porque, querendo ou não, nesse momento de pandemia, todo mundo está trabalhando demais, né? Porque como está online, eu não sei dizer qual que é o processo, não, gente, mas eu acho que o povo está achando que é mais fácil e dá-lhe serviço, né? Tem deslocamento, né? Não tem deslocamento, a gente preenche com mais uma atividade. Exato. Então, assim, tá todo mundo assoberbado, né? E a gente vê realmente refletido nos evangelizadores, às vezes, essa desmotivação, né? Porque se empenha, porque, querendo ou não, é muito trabalho,
né? Tem que organizar o conteúdo, tem que ver quais os recursos que ele vai lançar à mão e tudo mais. E aí, quando ele entra na reunião, tem 2, 3 meninos. Às vezes, os pais não entraram, né? E aí, Gisele, a gente pergunta para vocês como é que está sendo esse trabalho? Como é que vocês têm acompanhado? Como é que vocês têm visto essa questão da adesão dos pais, dos evangelizandos? Essa realmente é uma dificuldade nossa, né? Porque, igual você já falou, tem a dificuldade normal da família de organizar todas essas atividades. A gente tem que lembrar que as crianças estão tendo aulas online, né? Os jovens estão mantendo as faculdades. Então, são muitas atividades e eles, além disso tudo, ainda têm a evangelização. Ou a primeira situação seria a evangelização. Só que a família, às vezes, não coloca-se tão atenta a esses momentos, né? Não é que ela não queira, não é que ela não dê importância, porque eu imagino assim, se você já encaminha o seu filho a uma casa espírita, e se isso já acontecia quando você tinha que se deslocar com ele, né? Fazer o trajeto, o trânsito, pegar na escola, às vezes a criança está cansada, às vezes o jovem está vindo da aula direto. Se já se fazia isso antes, então é porque eles queriam, né? Então eu não posso acreditar que eles não estão entrando porque não querem simplesmente. Algo a mais está acontecendo. Esse tumulto que a gente está vivendo e as incertezas também estão se refletindo nas famílias. Então os horários estão meio trocados, né? Os dias, a gente pode observar por nós mesmos que a gente guarda, ó, amanhã eu tenho uma reunião, amanhã eu tenho um estudo, mas que dia que é amanhã? Às vezes a gente se perde um pouco nas datas no calendário, né? A gente lembra até o dia da semana, mas a data exata a gente se perde. Então, eu acredito que exista esse tumulto também na família. O que a gente tem que criar, e aí, só para todo mundo ficar confortável, isso está sendo assim, normal, né? Isso está sendo natural em todas as regiões, com todos os evangelizadores que a gente tem conversado, de Minas Gerais inteiro, do Brasil inteiro, todos estão narrando os mesmos fatores. Ou seja, essa incerteza está afetando todos nós. O que o Igor falou é muito importante, a gente precisa cuidar do nosso olhar, dos nossos sentimentos, do nosso coração, para não entender isso como uma recusa à evangelização, uma recusa ao evangelizador, né? A gente tem que entender que eles estão passando por um processo também de adequação. É um momento diferente que a nossa geração não tinha vivido. Isso já existiu em outras épocas, mas a nossa não tinha essa experiência guardada, né? Então, a gente está tentando se adequar a esse movimento novo. As famílias também estão da mesma forma. Uma coisa que a gente precisa pensar muito é que se entra um, se entra dois, isso não é importante, porque entrou um ou dois encarnados. A gente tem vários acompanhando as nossas aulas, né? A preparação tem que ser a mesma, a empolgação tem que ser a mesma, a vontade tem que ser a mesma, o propósito tem que ser o mesmo. E muitas vezes a gente pode pensar assim, mas eu fiz a aula, entrou um ou dois. Será que a gente já pensou no compromisso que a gente tinha com esses evangelizandos? Antes desse recolhimento, desse tempo para pensar, a gente tem um compromisso com eles, e aí antes do berço, e a gente não sabe conscientemente por quê. Muitas vezes a gente contribuiu para muitas faltas deles. E esses dois que estão entrando ali é que a gente tinha compromissos mais graves. Por isso a gente não pôde se afastar deles de jeito nenhum. Dos outros, a gente tinha compromissos às vezes mais a menos. Então, dá um tempinho, fica em casa, né? A gente sabe de todas as dificuldades que a gente tem de tecnologia, de acesso, né? Porque muito fácil a gente pensar assim, todas as famílias hoje têm celular.
Sim, até mesmo dos assistidos, como a gente diz, né? Daqueles que precisam materialmente da nossa casa. Eles têm, mas não tem internet. Então a gente pensa, todo mundo tem celular, mas não tem internet. Então, a gente tem que pensar, tá entrando um, tá entrando dois, meu compromisso. Bom, produção acabou de derrubar a Gisele, mas já está voltando. Fica tranquilo. Live ao vivo tem dessas coisas. Nós estamos vendo aqui no chat vários comentários, né? Pessoal falando que os pais também ficaram desamparados, muito tempo na telinha, né? As crianças, os jovens, muito tempo na frente do celular, do computador. Uai, já vou abrir para a gente concluir. Azul colocou momento de aprendizado para todos, oportunidade de vivermos o evangelho em nossas ações. Realmente, muita coisa tem acontecido, né? E está todo mundo se adaptando. Então, assim, eu creio que realmente está tendo um acúmulo de coisas online, reuniões online, muito conteúdo online. Eles estão estudando online, né? Então, realmente acaba que a pessoa fica muito assoberbada disso, né? Muito cansada da tela realmente. E aí a gente tem que compreender que isso também está contribuindo para que eles, às vezes, não tenham esse ânimo de entrar também para evangelização. Você acredita nisso, Igor? Sem dúvida, né? Eu vi aqui os comentários da Aninha, da Cláudia, né? Comentando a dificuldade que às vezes os pais estão tendo e as crianças e os jovens para participarem dessas atividades por ser muitas horas à frente da tela. A gente sabe que essa é uma realidade não só das crianças, dos jovens, mas dos pais também, que é muito difícil, né? Assim, para todos eles e para todos nós também. Então, às vezes, estão sobrecarregados de atividade. Então, acho que como evangelizador tem que ter uma certa compreensão de que isso acontece com nós, que acontece com eles também, para que a gente possa aos poucos ir sensibilizando para a importância da tarefa e para a importância dessa contribuição. Acho que o versículo que foi escolhido para inspirar a nossa discussão essa noite, ele é muito importante. Porque quando a gente pensa nessa parábola, né, do semeador, e nesse versículo que o semeador saiu a semear, a gente lembra a importância nossa de ser um dos semeadores, né? Na parábola fala o semeador. Porque, de fato, quando a gente pensa no Cristo, a gente tem ele como referência, né? Mas nós também podemos ser um desses semeadores. No Fonte Viva, o Emmanuel faz um comentário muito interessante sobre esse saiu, né? Porque, de fato, se a gente quer chegar e tocar o coração das crianças, dos jovens, dos pais, para a importância da evangelização, tem que ter um esforço de sair de nós para ir de encontro ao outro. Para sair do nosso egoísmo, para sair da nossa comodidade. Que o momento é desafiador, né? Às vezes a gente não está muito bem, porque esse momento de pandemia afeta todos nós emocionalmente. Às vezes a gente não tem destreza nas ferramentas virtuais, mas é necessário fazer um esforço de sair de dentro das nossas próprias dificuldades para ir de encontro à necessidade de quem está diante de nós. O Chico tem uma historinha do Chico que eu gosto muito, que uma vez eles perguntaram para o Chico, né, Chico, por que você está sempre sorrindo? Será que você não tem dificuldades, né, assim, na sua vida? Ele falou, sim, eu tenho. Mas eu entendo que o coração é meu e o rosto é dos outros. Eu acho isso importante, né? Porque nós, quando a gente assume essa tarefa de evangelização, a gente tem que fazer um esforço de entender, acolher as nossas dores, mas que no momento que a gente está diante de alguém, lembrar que o nosso rosto é dos outros. E a responsabilidade que a gente tem de passar a alegria, de passar a esperança, que é a mensagem do Evangelho, que é a base do nosso trabalho. Eu acho que esse é o esforço de todos nós, evangelizadores, tanto para sensibilizar os pais para participar da evangelização, quanto para passar a mensagem de um conteúdo e de uma forma
fiel, né, a que Deus nos propõe. Mas eu vi aqui que a Gisele está de volta, né? Vamos passar a palavra para ela terminar a fala dela. Pois é, tem gente aqui pedindo, Gisele, volta, Gisele, no chat. Voltei. Conclui, Gisele. Então, aí, concluindo aquilo que a gente estava falando, então a gente tem que pensar nisso, não é uma recusa à evangelização. Não é porque eles não querem estar conosco naquele dia, naquele horário. Algo a mais está acontecendo e diferente de tudo. Então, a gente também tem que entrar nesse momento com a nossa compreensão. E é interessante, como o Igor tocou nesse versículo, né, que fala, o semeador saiu a semear, e Jesus tem uma delicadeza de não identificar esse semeador. A única coisa que a gente sabe é que ele é um semeador, ou seja, ele sabia o que estava fazendo. Ele se preparou para fazer. Então, o evangelizador tem que sair como um semeador preparado. Aquele que escolhe a semente, sabe que pode encontrar campos diversos, e nesse momento que a gente vê isso, tem aquela terra já mais preparada, que você fala, amanhã vai ter evangelização online. É o primeiro a entrar, né? E tem aquela terra que ainda está assim, bem endurecida, que você tem que ir lá trabalhar, você tem que colocar a mão na massa, tem que chegar mais perto. Às vezes você vai colocar mais água e vai virar barro, às vezes você vai colocar pouco, você vai ter que estudar aquele terreno e saber o que você pode plantar ali. Sendo um bom semeador, você vai escolher a semente certa para o terreno certo no momento certo. Você vai saber, verão, só nasce o que for de verão. É inverno, vamos plantar o que for de inverno. Estamos, talvez, agora no inverno. Vai ser mais difícil, mas não vai ser impossível. Tem muitas plantações que só nascem no inverno. É a oportunidade, talvez, de cultivarmos corações que estavam mais frios. E eles veem, através da internet, uma segurança, porque muitos são tímidos, muitos têm medo, muitos ficam afastados. E aí eu falo medo até contato com Jesus. Porque se a gente pensar assim, poxa, medo de Jesus, a gente não sabe o que esse espírito passou. A gente não sabe o que ele sofreu e que disseram que era em nome de Jesus. Então a gente, nesse momento, talvez, para alguns, a frieza do computador, mas para eles a segurança do computador, né? E aí a gente vai conseguir acionar esse espírito de uma forma mais tranquila, ele se sente mais seguro, ele se deixa aproximar. O semeador, quando sai a semear, ele faz isso. Que terreno que eu vou plantar? Ele não cessa de plantar, ele joga semente o tempo todo, né? Boas sementes. Umas ele sabe que vão nascer num tempo, outras vão precisar de um preparo maior. Sim. Existe um movimento que está acontecendo aqui na nossa região e que eu tenho visto isso espalhado pelo Brasil inteiro, né? Que aqueles que não estão fazendo evangelização nas suas cidades, né? Eles estão buscando links daqueles que estão. Então, assim, como eu falei, eu já invadi várias aulas de evangelização, culpada, gente. Entrei mesmo. E o celular? Perdão. E aí a gente vê, inclusive a Gi contou para nós também, né, de crianças do Rio de Janeiro sendo evangelizadas pelos evangelizadores de Juiz de Fora. Isso tem acontecido. Isso nesse momento, porque justamente pela confusão de horários, talvez a evangelização que eles participavam não atende os horários atuais da família, né? Então, eles procuram uma outra. Então, a gente tem aqui crianças do Rio sendo evangelizadas em Juiz de Fora. E isso não é um problema, porque às vezes a gente fica temeroso, né? Poxa, e as minhas crianças, os meus jovens, e quando isso acabar, será que eles não vão voltar? Vão, gente. Tá tudo certo, Jesus sabe de tudo, ele encaminha tudo perfeitamente. É um momento.
É o momento. Depois, se a gente não perde o vínculo, depois eles estarão conosco. Então, assim, não precisa temer nesse sentido, né? Os compromissos com esses evangelizandos são nossos, não é do nosso vizinho, são nossos. Então, eles vão estar conosco, sempre. Né, Igor? E é interessante que eu falo o seguinte, tem essa questão da adequação do horário, né? Porque você imagina que maravilha, né? Poder entrar na evangelização o dia inteiro. Gente, se eles quiserem ficar na evangelização de manhã até de noite, tem evangelização. Olha que delícia, né? Tem várias aulas, tem atividades das mais variadas, né? Tem vídeo, tem música, tem dança, tem atividade, né? Tem muita gente disponibilizando atividades pela internet. Tem joguinho de tudo que é jeito, né? A gente não precisa se preocupar, porque o vínculo físico, somos seres sociáveis, né? Nós precisamos estar fisicamente um com o outro. Eu falo, a lei de sociedade é uma das mais difíceis de serem cumpridas, porque conviver é difícil, mas também é uma das mais úteis para o nosso crescimento. Ninguém vive isolado e consegue evoluir sozinho. Nós precisamos um do outro. Então, quando essa temporada aí passar, a gente vai ter essa necessidade imensa de estar com o outro. Então, essas crianças, esses jovens vão estar conosco para sentir nosso abraço, nosso carinho de perto, que estavam sentindo somente através de computador e celular. Igor, se você está mutando o microfone, você não fala, que você está no meio de duas mulheres. Exato, Igor. Coitado de você. Eu fiquei lembrando disso, Gisele, você falando assim, né? E lembrando também do Livro dos Espíritos, né? Tem uma parte muito rica que fala sobre os flagelos destruidores, né? E aí uns espíritos lembram pra gente o porquê que eles existem, né? E eles comentam que o grande motivo deles existirem é para acelerar o processo de evolução da Terra. Então, a gente percebe, de certa forma, como a Gisele comentou, né? A gente está aprendendo na escassez e na falta a valorizar mais aquilo que é importante, né? A gente não pode esquecer disso. Acho que mais do que nunca a gente tem dado valor para a amizade, para o contato humano, o quanto que isso é valioso, né? Assim, sempre foi, mas por estar muito perto, às vezes a gente não dava tanto valor. Então, o período da escassez faz com que a gente veja com mais importância aquilo que é de fato relevante para a nossa vida espiritual, né? Que a matéria, nesses momentos, ela perde o seu significado, assim, né? E fica muito mais evidente o quanto que é preciso a gente estar junto para superar esse momento. Com certeza. E aí teve uma pesquisa que eu achei muito interessante. Uma professora, ela chama Aisha, professora de Ciências Políticas da Universidade de Toronto, ela passou por diversos momentos de calamidade, assim, viveu em várias cidades em período de guerra, de escassez, e pesquisou isso ao longo de muitos anos de sua vida. E essa pesquisadora, ela escreveu um artigo muito interessante no início da pandemia, falando de 3 momentos, 3 estágios que as pessoas costumam passar quando estão em uma situação de calamidade, né? Ela fala que o primeiro estágio é da segurança, o segundo estágio, a modificação mental, e o terceiro, ela chama de abraço e o novo normal. Né? O que seria isso? Acho que no primeiro momento, por isso que a evangelização é tão importante, porque no momento de calamidade, a gente tem que primeiro se sentir seguro. Enquanto isso não acontece, a gente não faz nada. A gente fica desesperado, né? Não consegue sair do lugar. Então, se eu me vejo cercado de amigos, se eu me vejo perto da família, né? Se eu me vejo conectado com Deus, eu me sinto mais fortalecido, eu me sinto mais seguro para conseguir fazer o segundo estágio, que ela chama de modificação mental, né? Que aí a gente consegue, o ser humano, né, ela comenta, é muito adaptável, né? Então, a partir daí, a gente consegue se adaptar e a gente consegue modificar a nossa forma de pensar, de ser no mundo, a partir de um novo paradigma que está posto, né? E aí, essas modificações, a gente vai conseguindo esse terceiro estágio, que é abraçar o novo normal. E aí isso já fica mais natural, a gente já flui melhor dentro disso.
e já consegue até fazer coisas novas, aprender coisas novas, que a gente não conseguia antes, por estar se sentindo melhor para essa situação. Então, que a gente consiga oferecer, né, para os nossos evangelizandos essa segurança que eles precisam para passar por esse momento de uma forma mais saudável. Porque sem segurança, a gente é consumido pela aflição, que acho que é o que a gente estava falando aqui antes, que não pega, né, e não inflige só na criança e no adolescente. Para eles é mais delicado, porque o momento de vida já é característico de uma fragilidade maior. A gente pega o adolescente, por exemplo, né, ainda é uma constituição egóica muito fragilizada, que está em processo de constituição de personalidade. Então, a necessidade gregária é muito grande, se vê em grupos, se constitui através do grupo, e se ver afastado disso de repente é muito desestruturador. Por isso que é importante a gente estar mais perto ainda dos idosos, dos adolescentes, das crianças, porque precisam muito mais desse amparo que às vezes a gente tem com mais facilidade. Mas para todos nós é fundamental a gente ter pessoas perto, a gente ter Deus perto e ter hábitos saudáveis, né? Que a gente não se esqueça disso. Tem uma pergunta aqui. Eu não conheço esse senhor, Hernani Borges Borginho. Não sei quem é, não. Eu acho que eu não entendi muito bem a pergunta, mas vamos tentar responder. Nós não teríamos que buscar o mundo digital de nossos jovens e não ficar enlouquecidos querendo trazê-los para o nosso mundo, entre parênteses, casa espírita? Vocês entenderam a pergunta? Eu acho que, eu não sei se eu entendi bem, mas eu acredito que ele esteja falando dessa distância que havia do movimento espírita, da casa espírita, das novas tecnologias. Porque se a gente pensar, esses programas de videoconferência existiam, sei lá, desde que a internet apareceu aí, tinha algum programa de videoconferência. Se nós pensarmos em fevereiro, qual de nós três aqui fazíamos uso desses programas, né? Raramente. Muito raro, quando muito aquele Skype lá, rapidinho e pronto. Hoje, a gente teve que buscar essas ferramentas. E isso já fazia parte da vida dos jovens, das crianças, e a gente ficava brigando com eles, larga o celular, agora guarda tudo isso, que nós vamos começar a nossa evangelização. Hoje, a gente viu a necessidade de incluir, né, esse computador, esse celular, na evangelização. Então, para a gente foi um choque maior do que para eles, porque a gente teve que se virar e falar assim, agora eu tenho que aprender isso que eu sempre falei que estava errado, que não pode usar na sala, e agora é a nossa sala, né? Agora é a nossa evangelização. Claro que o importante é o conteúdo que a gente coloca ali, mas sem esse veículo, nós estaríamos perdidos. Então, quando isso retornar, nós vamos ter, sim, que achar uma forma de incluir nas nossas evangelizações essas tecnologias que estão aí agora. Porque isso ficou mais evidente na vida deles. Que na evangelização pode existir o momento internet, o momento celular. E é bom, só que a gente precisa buscar formas. Por que às vezes eu não posso colocar um jogo, né, um quiz, para que eles respondam antes de começar a evangelização? 15 minutos para vocês responderem. Eles estão dentro da sala, vão responder e vão se sentir integrados com aquilo tudo e vão falar, olha, eles estão buscando o nosso mundo, eles estão fazendo parte disso. E aí tudo vai ficar mais atrativo e confortável do que a gente ficar brigando, guarda isso, está na hora, agora nós vamos fazer a prece, chega de ser... Por quê, né? Manda o áudio da prece para a gente. Qual é a diferença? Não tem diferença, a gente está fazendo isso agora. Porque prece é elevar o pensamento, não é o veículo. Não importa se eu estou falando, se eu estou pensando, ou se eu estou gravando, né? Importa a minha intenção, meu sentimento, o que eu estou emanando naquele momento. Então, a gente vai ter que dar um jeito de colocar tudo isso assim, certinho, muito juntinho, muito bonitinho, porque vai fazer parte da nossa vida. E aí a gente não precisa se desesperar. Ai, porque eu não sei nada disso.
tem coisas que a gente já sabe. E já ouviu aquela questão, o que eu não sei, eu procuro ajuda? É o momento, né? Eu não sei, pergunta para eles, que eles vão te ensinar, eles vão te ajudar, e eles gostam disso, porque a gente tem que lembrar que a idade é para ajudar. Eles gostam de ajudar, eles gostam de participar. Então, se eu não estou conseguindo sozinho, lá dentro da minha sala, né? Eu peço para eles, eles vão fazer para mim, eles vão fazer comigo, eles vão me ensinar, eles vão gostar disso também. Isso também é evangelizar, porque é olhar a necessidade do outro e auxiliar. O que é evangelização? É olhar o outro. Né? A gente fala tanto de ajuda, de auxílio, de amor, de atenção, e aí a gente não enxerga essa ferramenta como uma possibilidade, e é uma grande possibilidade. Eu acho importante, né, Gisele, a gente enfatizar na sua fala a questão da forma. Às vezes a gente... eu vejo a pergunta do Hernani, né? Falando, será que a gente não teria que buscar um mundo digital dos nossos jovens? Eu acredito que sim, né? A gente já talvez até deveria ter começado isso antes, né? A gente não pode perder mais a oportunidade de estar próximo disso. Porque a questão é a forma, não é a ferramenta. A ferramenta, ela tá aí. E ela é neutra. Da mesma forma que a internet é neutra, o dinheiro o sexo enfim. São ferramentas, né? A questão é a forma com que eu utilizo isso. Será que a forma com que eu tenho utilizado essa ferramenta está sendo evangelizadora? Acho que uma das coisas que atrapalha às vezes, essa guerra de gerações que às vezes acontece, em que a gente fica criticando o jovem por usar a internet, como se a internet fosse o problema. É claro que precisa de equilíbrio, né? Mas o problema não está na internet, no jogo, na ferramenta em si. E aí, para a gente se aproximar do jovem, a gente vai ter que quebrar alguns preconceitos, né? Para conseguir entrar dentro do mundo e da linguagem deles. Que agora é a linguagem não só do jovem, mas de todos nós. De todos. Que e precisa ser de todos nós, né? A gente pega na espiritualidade, por exemplo, a gente vê tecnologias já há muito tempo desse sentido. A gente vê nos livros do André Luiz, né? Aquelas manifestações teledinâmicas que ele chamava, né? De um espírito que está numa colônia, aparecendo numa tela, numa colônia extremamente distante, para outras pessoas e conversando com elas. O que é isso, né? Senão o que a gente está fazendo aqui agora. E que lá já existe há muito tempo, com tecnologias muito mais avançadas. A gente tem que usar a mão, né, desses recursos que estão aí, que foi desenvolvidos por inspiração de Deus através da inteligência do homem. Com certeza. E é interessante, porque essa questão da internet acabou despertando nas pessoas. Alguns gostaram demais, né? Eu, por exemplo, sou rata de internet, adoro, gente. É o dia inteiro online, né? Em algum lugar, em algum dispositivo eu tô. Mas a gente sabe que não é todo mundo assim, né? Algumas pessoas têm bastante dificuldade com essas ferramentas. E apesar de ter uma enxurrada, né, de capacitações, tem um monte. Gente, tem coisa que eu nem sabia que existia, que está aparecendo. Não sei se inventaram agora ou se esse negócio já existia, eu que não sabia, né? Mas as pessoas ainda estão encontrando, tem muita gente ainda com alguma dificuldade, algum tipo de dificuldade, né? E, lógico, a gente tem que trazer também, igual a Gi falou, né? Que hoje em dia todo mundo tem um celular, mas não é todo mundo que tem acesso à internet, né? A gente sabe disso, a gente sabe que isso ainda existe, né? E aí, como é que vocês veem esse trabalho? Como é que tem sido na região de vocês? Né? O que tem acontecido? Traz para nós. Bom, a gente, pelo menos aqui na nossa região, a gente tem procurado várias formas, né? Porque eu sempre digo, e quando eu preciso orientar um grupo, falo, procure a forma que você se sente mais confortável. Então, a gente realmente hoje vê muitas ferramentas, mas será que todos nós temos que saber fazer um vídeo, né? Um vídeo no PowerPoint ou uma live? Será que todos nós vamos ter que fazer dessa forma?
eu não sei nem qual que é a forma que o meu evangelizando vai absorver melhor. Então, eu tenho que olhar esse grupo. Esse grupo tem acesso ao quê? Ao WhatsApp. Então, é dali que eu vou criar a situação para evangelizar. Uma coisa que a gente tem que pensar muito quando a gente pensa nessas ferramentas é, eu estou passando a aula ou estou evangelizando? Tem muita diferença. Porque tem pessoas, por exemplo, que estão reproduzindo a aula que seria presencial num modo virtual. Então, eu vou, tiro foto da minha aula, mando pelo WhatsApp e peço que eles mandem respondido. Até que ponto eu estou integrando esse evangelizando? Até que ponto ele está podendo colocar as dúvidas dele? Até que ponto ele está se sentindo acolhido? Ou simplesmente eu estou cumprindo aquele tema pré-determinado ali e estou passando a aula? Então, a ferramenta ela vai ter que atender esse contato, esse vínculo. Então, não importa se você está conseguindo fazer pela ferramenta mais moderna que tem, ou se você está usando o áudio de WhatsApp. O que importa é como você está fazendo. A gente tem aqui a experiência, por exemplo, com os menores, que muitas vezes as pessoas falam assim, com os menores é muito mais difícil porque eles vão ter que usar o celular do pai e da mãe. A gente tem uma experiência com o que seria 3 anos, né? O pré-jardim, que na hora que fala assim, quem vai fazer a prece no áudio do WhatsApp? São 10 preces. Aí eu fico pensando, nós adultos, nós faz, quem vai fazer a prece? A gente olha para o teto, a gente olha para o chão, a gente fala que vai ali, ninguém. Aí eu fiquei pensando, gente, 10 preces, isso é evangelizar, né? É eles se sentirem tão confortáveis a ponto de fazer uma prece pelo WhatsApp, sabendo que todo mundo está ouvindo, e eles falaram, nossa, foi muito boa a aula hoje, né? Olha, vamos mandar uma foto de o que vocês estão fazendo em casa. Todas as 10 fotos. Como eles estão sentindo naquela turma? E aí você pensa assim, poxa, seria a resposta mais difícil, os menorzinhos. E eles se sentem confortáveis. Por quê? É o modo que eles conseguem acessar. É o WhatsApp, eles conseguem gravar um áudiozinho, eles conseguem tirar uma selfie. Então, é um modo. Talvez se eu colocasse uma live para eles, eles iam ficar retraídos. Fala, é sua vez. Não, não vou falar, né? Então, a ferramenta vai depender do objetivo, da idade, da turma que você trabalha. Vamos ter ferramentas maravilhosas, né? Que podem ser usadas com jovens, mas com as crianças não dá certo. Tem ferramentas que já são mais infantis. Então, para o jovem, aquilo vai ficar meio fora de foco. A gente vai ter que optar. E aí, se a gente não consegue nenhuma dessas ferramentas, a gente sabe que a gente pode lançar a mão, sim, ainda do papel, ainda do lápis, e mandar essas atividades para as casas. Qual a forma? Eu vou passar em cada uma com todos os cuidados que eu possa ter. Se eu não posso ir, alguém da minha turma de evangelizadores, que nós temos que pensar, somos equipe. Eu não tenho a minha sala com a minha turma, com os meus evangelizandos. Somos equipe. Somos a evangelização de crianças e jovens, um conjunto, né? Porque o meu hoje é amanhã seu, ou seja, é nosso agora, né? Amanhã é do Igor, então é nosso. Eu vou me preocupar, eu vou querer saber o encaminhamento. Quem de nós gostaríamos de ver um evangelizando nosso, mais ou menos? Nenhum. Fosse a etapa que fosse de evangelização que a gente tivesse com ele. Então, eu posso enviar essas atividades escritas, eu posso enviar essas atividades xerocadas, impressas, de várias formas. Para aqueles que precisam materialmente da nossa casa, eu posso colocar essas atividades nas cestas básicas. Vai junto, né? Só que a gente não pode esquecer também de pedir retorno, né? Faz e manda para eu ver como ficou lindo o seu trabalho, como foi, porque aí a gente tem certeza que eles estão se esforçando para fazer.
que eles estão mantendo essa conexão. Manda uma para cada semana, para que eles façam uma por vez. Então, a gente tem N formas. Precisamos, sim, entrar nesse mundo digital muito. Temos essa possibilidade, nós que temos o acesso, nós precisamos, porque conhecimento nunca é perdido, né? Então, nós precisamos, como diz uns amigos, se não for para usar nessa, na outra já vem o melhor. E igual o Igor falou, no mundo espiritual eu já estou muito à frente, né? Para eu não me assustar também. Então, tem muito que contribuir esse mundo digital. Mas qual a gente vai usar vai depender do nosso evangelizando e da nossa própria capacidade de acesso. Não capacidade de conhecimento, de aprendizado, de acesso. Porque de aprendizado a gente tem todas. A gente não acredita tanto na gente quanto a espiritualidade. Com certeza. É interessante até você colocar essa questão de pedir o retorno, né, Gi? Porque aí eles percebem que nós estamos aqui também do nosso, né, do outro lado, aguardando, né, a atividade dele, que a gente quer ver, que nós queremos continuar participando, que a gente ainda faz parte, né, da vida dele, ele faz parte da nossa vida. Então, é muito importante realmente pedir o retorno, né? A família também percebeu o quanto de importância a gente está dando para essa evangelização. Quando eles percebem isso, eles também acolhem. Poxa, eles estão se empenhando, eles estão buscando formas de cuidar, de acolher, de consolar o meu filho. Eu também quero. Eu quero contribuir. Então, eu vou auxiliar nessa evangelização em casa. Sim. Diga, Igor. Eu acho que faz todo sentido, né? Eu acho que essa pergunta lá, ela é muito importante, porque a gente tem que pensar nas duas situações, né? A gente fez aqui uma defesa do uso e da exploração das novas ferramentas, mas é importante sim pensar nas limitações de quem não tem acesso a essas ferramentas ou que mesmo não tem habilidade suficiente para poder utilizá-las como ferramenta evangelizadora. E aí a gente precisa ter todo cuidado nesse sentido, né? Para não colocar o evangelizador sobre mais pressão, diante de algo que ele não tem e não quer, às vezes, lidar, né? Porque realmente, às vezes, é muito difícil para muitas pessoas. Então, a gente tem que ter essa compreensão e pensar sempre, isso eu acho muito importante, a gente não se esquecer, não se afastar, que é a importância do fundo e não da forma. Kardec fala muito isso no prefácio dos Espíritos, né? Aquela reflexão de forma e fundo. Às vezes a gente fica muito na forma, mas esquece do objetivo, do fundo, que é a mensagem. Então, quando a gente está falando de evangelização, a gente está falando de passar a mensagem do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Se a gente fica muito apegado à ferramenta que a gente está usando, se capacitando muito nela, a gente corre o risco, às vezes, de esquecer a mensagem do Evangelho, que é o fundamental. Se a gente está passando a mensagem do Evangelho, não importa como, pode ser por telefone, ligando, pode ser por carta, pode ser por kit, né? Como o Gisele comentou, o Herbert comentou no comentário, né? Do kit que entrega junto com a cesta básica. Todas essas ferramentas são importantes. A questão é o que está levando? A gente está levando a mensagem? Porque, de fato, o que a gente tem necessidade nesses momentos difíceis é da mensagem do Cristo. Então, se a gente pega, por exemplo, teve um dia lá uma história do Chico Xavier, né? Teve um dia que estava lá na Casa da Prece, e o centro lotado de gente. E as pessoas chegavam para o Chico e falavam: Chico, como você consegue atrair tanta gente para a casa espírita, né? O que é que você tem de diferente, né? E o que o Chico responde, né? Essas pessoas estão aqui porque todos nós estamos morrendo de saudade de Jesus. É isso, né? É isso que traz as pessoas para as atividades. É isso que traz as crianças e os jovens para a evangelização. É a saudade que a gente tem de Jesus. É porque o contato com Cristo, o contato com Deus, não é opcional, é uma necessidade. Como filhos, a gente sente falta do Pai. E é isso que a gente tem que oferecer, né? Ter Ficou, Igor, sua Néutica. Eu acho que o Igor travou. Bom, então, acontece. Isso acontece.
Bom, parte da nossa tecnologia, da nossa nova realidade. Isso também pode acontecer na nossa evangelização. Aí, só para, enquanto o Igor volta, vai lá. Para ter noção como é importante a gente trabalhar em equipe, nós temos, por exemplo, alguns casos relatados que a evangelizadora não tem acesso à internet. Então, nós temos uma rede aqui de internet pública, mas que funciona uma hora só para quem acessa. Então, o que ela faz? Ela pega o tema da aula, estuda e fala, eu faço as perguntas e faço a prece final. Então, ela vai para esse lugar onde ela pode acessar, né, que fica mais próximo, ainda dentro da casa dela, mas que pega o sinal, e faz as perguntas, manda pelo WhatsApp e manda a prece final para ser postada na hora da aula. Ou seja, o empenho e a vontade de evangelizar dela é maior do que a dificuldade da ferramenta, né? Então, ela buscou uma forma. Nós todos vamos encontrar, porque, como nos diz Emmanuel, a semente vai chegar. A semente vai cair na terra, a semente vai brotar uma hora ou outra, a gente não sabe a hora, mas que está tudo certo e planejado, tá? Com certeza. Agora, o Igor ainda não voltou? Ainda não, ele está ali travado. É importante a gente colocar, eu vou até trazer o comentário do Herbert, que eu achei muito bonitinho, né? Tá todo mundo sentindo falta, né? Querendo realmente um abraço, né? A gente sabe que esse carinho tá sendo dado online. A gente sabe que o carinho não é só uma questão física, né? Mas nós somos seres sociais. A gente precisa do contato físico, né? E essencial da nossa vida, né? É essencial, é fundamental. Nós só existimos porque tem o outro. A gente só tem noção que está aqui nesse planeta, nesse lugar, porque existe o outro para que a gente tenha esse contato. Porque é o que a gente fala, uma planta não sabe que outra planta existe. Exato. E aí porque eu fico pensando... Perdão, Gi, pode concluir. Não, pode ir. Eu fico pensando o seguinte... E o Igor até comentou isso. Pena que ele caiu, né? Coitado. Sabe quem machucou? Depois não, com certeza não, ele é jovem. Ah, tá. Só jovem não machuca. Entendi. Eu fico pensando... Ai, olha, que maravilha. Quer concluir, Igor? Ah, sim. Caiu a internet aqui, gente. Desculpa. Imagina. Ele volta. Só concluindo o que eu estava dizendo, né? Eu estava falando do caso Raul Teixeira, né? Teve uma entrevista que ficou famosa com o Raul, que eles falam, Raul, como que a gente faz para atrair hoje em dia, né? Tanta coisa. Como que a gente faz para eles continuarem, né? Interessados na evangelização? Que o Raul responde, né? Dê a eles o evangelho de Jesus. Isso que faz a diferença, né? Porque nos outros ambientes a gente já tem muita coisa. Agora, o que realmente alimenta a alma, né, que a gente tem sede, é do Evangelho do Cristo. Então, para a gente ficar um pouco tranquilo, né? Se eu não consigo manejar as ferramentas, mas se eu estou achando uma forma de passar essa mensagem, seja por escrito, seja por carta, né, seja por ligação, da forma que for, estou cumprindo meu papel de evangelizador. E aí a gente acalmar, senão a gente põe mais angústia em cima do evangelizador, que já está enfrentando 1000 dificuldades, e isso não é cristão também, né? Para nós, como quem tiver na coordenação de evangelização, enfim, né? A gente ter essa compreensão, para deixar esse processo mais leve, para lembrar daquilo. E aí? Né? O nosso modelo e guia, só para poder lembrar isso, se a gente pensar no nosso modelo e guia, com certeza ele tinha tecnologias muito melhores do que quando ele estava na Terra. Mas o que ele usou era a uva que estava ali do lado e que eu conhecia, então vai ser uva. É trigo, são pessoas, são exemplos da minha realidade, é aquilo que eu tenho acesso, então é assim que ele evangelizou. Nós temos que pensar da mesma forma, né? A gente pode ter tecnologia que for, mas quem eu estou evangelizando? O que ele me pede? Ele está me pedindo Cristo. Não há nada mais confortador
do que quando a gente ouve aquela palavra, estarei contigo até o fim dos dias, né? Tem de bom ânimo, eu estive no mundo e venci o mundo. Isso dá um ânimo para a gente, isso dá uma vontade de continuar caminhando, de continuar vencendo essas barreiras atuais, né? E buscar essas crianças e jovens onde quer que eles estejam. É o Cristo. Então é Cristo que a gente tem que levar, é Jesus que a gente tem que levar. Se vai ser em forma de desenho, ou se vai ser em forma de um áudio, se vai ser em forma de uma selfie, eu ia falar uma foto, olha que triste, uma selfie, sei lá, com Jesus, não importa, né? Nós temos é que levá-lo. É isso aí mesmo. Exato. Pessoal, e o novo normal, como é que vai ser? Um grande problema, um novo normal. A gente não sabe como vai ser. Esse é o grande problema, né? Quem são essas pessoas que vão estar lá fora quando eu sair da minha casa? Com quem que eu vou encontrar? Elas serão as mesmas pessoas? Elas estarão diferentes? Elas vão exigir de mim também um comportamento diferente? Olha como que a gente vai se afligindo, né? Se a gente começa a pensar nisso tudo. E aí eu lembro de Joana, que ela tem um texto assim belíssimo, chama Aflições, no Messe de Amor. Ela fala assim para a gente que existem aflições boas. Olha que incrível, né? Existem aflições boas, por exemplo, uma rosa tentando abrir para espalhar perfume por aí. Isso é uma aflição boa, né? Uma semente tentando brotar para poder vir acima da terra. Isso é uma aflição boa. Aí a gente entende quando foi falado bem-aventurados os aflitos. Quando eles têm esse tipo de aflição, ou seja, de inquietação, né? A gente tem que entender a aflição aí como inquietação de querer fazer, né? E existem aflições ruins, que são aquelas aflições que te detêm, que te prende. Então, quando ela fala isso, me lembra muito desse novo normal. A gente está com essa aflição, mas essa aflição tem que servir para que a gente queira fazer. Então, quando voltar, quando tiver esse novo normal aí, porque como a gente estava, a gente nunca mais vai ser, né? As experiências servem para a nossa mudança, sejam elas maiores ou menores, todos nós vamos ter mudado um pouco, né? Uns não faziam vídeos, não falavam ao vivo e estão tendo que fazer, né? E aí a gente pensa assim, eu preciso muito me afligir com esse novo normal, ou eu tenho que esperar, né? Aí a gente lembra do próprio Cristo falando, não preocupeis com o dia de amanhã, ele já tem seus próprios problemas. Só que a gente tem que pensar o quanto a gente tem que estar preparado e com vontade para encarar, seja ele qual for. Que a gente vai ter mudanças, sim, nessa questão da evangelização dentro da sala, a gente vai ter. Porque nós vamos ter novos evangelizandos transformados, né? A gente vai ter mudança nas famílias. A gente vai ter mudança na própria estrutura da casa espírita, ela nunca mais vai ser a mesma, né? Porque é por isso que a gente está passando por essas transições agora. Então, vai existir mudança, mas a gente também vai estar mudado. A gente vai estar mudado, a gente vai estar mais sensível a essas novas realidades, essas pessoas. Quando a gente voltar, a gente vai estar olhando mais a necessidade do outro. Pelo menos a gente espera que estejamos assim, né? Aqueles que já estão tendenciados a isso vão fazer, vão estar. E aí a gente vai ter que se adequar a essa nova realidade. Qual vai ser ela? Só quando a gente chegar lá, realmente. Porque a gente não sabe até quando vai. A gente não sabe quem serão essas pessoas. Com certeza. E aí, Igor? Eu fico lembrando, né, assim, quando a gente fala do novo normal, eu concordo com a Gisele que a gente não sabe qual que é esse novo normal, mas, assim, o mais importante, eu acredito que a gente está aberto para isso, porque esse novo normal, ele vai chegar, e a gente vai perceber com o tempo como que ele vai ser.
vai fazer diferença é a nossa abertura ou não para essa novidade. A Aisha, no texto que eu comentei, né, essa pesquisadora de Toronto, ela fala que uma das coisas mais difíceis que tem para que o processo aconteça, essa adaptação aconteça, é a não aceitação do que está acontecendo, né? Então, muitas vezes a gente fica preso a como era antes, querendo, esperando a hora de voltar a fazer o que fazia antes, de voltar a ser como era. Isso atrapalha muito essa aceitação do novo normal. Então, o que eu acho importante é que a gente, enquanto pessoa, enquanto evangelizador, que a gente consiga se adaptar e aceitar que essas mudanças estão aí. Muitas vão ficar. E de que a gente tem que se abrir para algo novo, que a gente ainda não viveu, mas que está para acontecer. E acho que acolher isso é também ter fé em Deus. Porque o que está vindo não está vindo à toa. Por mais que a gente não entenda por que isso tudo está acontecendo, a gente tem que ter fé que nada acontece por acaso. Né? Aquela ideia antiga, né, de que não cai uma folha sem que Deus saiba, né? Assim, de que se isso está acontecendo, é porque, de certa forma, Deus está permitindo e está nos amparando nesse processo. A partir dessa fé, o novo normal vem de forma natural, vem de forma espontânea e com menos rebeldia da nossa parte. E com mais aceitação, né? Aí fica mais fácil. E essa palavra novo sempre me remete a quando eu era criança, né? Eu sempre gostei daquele cheirinho de plástico novo de boneca. Ai, adoro aquele cheiro, para mim é melhor que cheiro de carro novo. E eu sou costureira. Adoro cheirinho de tecido novo, né? Então, assim, o novo não tem que ser sempre ruim, né? E na grande maioria das vezes ele não é, né? Então, assim, a gente pode até criar dentro de nós uma expectativa quanto ao novo, né? Mas a gente tem que lembrar que novidade também é muito bom, né? Também é muito bom. E o ser humano é adaptável. A gente se adapta a tudo. Nós não estamos aí brigando com a internet. Gisele caiu, o Igor caiu, né? Produção brincando lá com o negócio, né? Então, assim, o novo é sempre bom, sempre divertido. E a gente tem que brincar com isso daí também, né? A vida é uma grande brincadeira. A gente tem que escolher se nós vamos participar da brincadeira ou se nós vamos ficar de fora só assistindo, né? Emmanuel chama atenção justamente para isso que o Igor falou no Reformador de 57. Ele fala isso para a gente. Qual é o terreno que a gente está olhando, né? Voltando a essa parábola do semeador, qual o terreno que a gente está disponibilizando para aceitar essas novas sementes? A gente ainda está meio enrijecido e não quer de jeito nenhum, e qualquer semente que cair, a gente vai queimar, né? A gente vai abafar como espinheiro, a gente vai deixar na beirada do caminho, para quem quiser passa e pega. Eu não vou fazer. Eu vou esperar voltar ao presencial, porque evangelizar assim não é evangelizar, né? Então a gente está se colocando refratário a tudo isso, ou a gente é aquela terra boa que vai absorver a semente, o que já puder vai brotar facilmente, a outra vai demorar um pouquinho mais, precisar de um cuidado, mas que terreno é o nosso, né? Como que a gente está colocando à disposição desse trabalho que é imenso e que tem poucas pessoas? Quem seremos nós nessa parábola se fôssemos terreno, né? Que a gente sempre pensa no evangelizador como semeador, mas a gente tem que pensar também nesse terreno que tem que absorver o cuidado, tem que absorver o trabalho do outro, né? Tem que fazer um conjunto disso tudo, tem que absorver a semente que outros estão plantando, porque se a gente se coloca refratário, aí a gente não trabalha como Jesus queria, porque quando ele vem, ele escolhe 12. Isso os mais diretos, né? Ele escolhe 12. Ele poderia ter feito sozinho? Sim, era Jesus. Mas por que ele escolhe 12? Porque ele queria trabalhar em conjunto, e a gente às vezes se isola. Então a gente tem que ser esse terreno bom de terra fofa, que a semente vai cair, vai brotar,
às vezes precisa de uma escora aqui ou ali, como diz Leopoldo Machado, né, no texto dele, no Sublime Sementeira, precisa de escora, mas vai nascer, vai brotar se a gente estiver disponível, estiver bem preparado para tudo isso. O Herbert fez uma pergunta aqui, vamos responder essa pergunta dele? Pois é, a gente vai ter que repensar tudo isso, né? Eu falo, a gente foi pego de surpresa quando entramos nessa situação. Hoje a gente está tendo um tempo de se preparar melhor, porque existem muitas situações que precisam sim ser avaliadas. Eu não sei se é a FEB, né? Ou se somos nós, cada um tem o seu ponto de acesso, tem sua área de trabalho, né? De fazer essa evangelização. Então, eu, como evangelizadora dentro da sala, eu tenho meu compromisso, meu comprometimento de avaliação, de olhar como estão sendo essas aulas. As AMEs têm, as federativas, todas vão ter. Então, eu não sei se é a FEB exatamente, né? Mas todos nós vamos ter que ter muito cuidado com tudo que estamos fazendo. Não está sendo só flores. A gente tem visto muita coisa meio confusa, mas isso é uma avaliação que a gente também tem que assumir, né? Porque se eu jogo só para o outro, aí fica confortável para mim, né? A Laila que me mandou essa aula que é meio atravessada, a culpa é dela, né? Mas eu tinha minha responsabilidade de ver antes, onde ficou. Então, assim, eu não sei se é a FEB, mas que temos que ter um olhar muito criterioso com tudo que vamos fazer. A gente recebe do Pai, né? A gente recebe do Pai um espírito irmão que vem com toda a vontade e esperança de que ele vai sair daqui melhor do que ele chegou. Olha a minha responsabilidade. Ah, mas é da família. Não, é de todo aquele que estiver compromisso de levá-lo à evolução. Exato. Igor? Concordo com a Gisele, assim, a gente tem que... A FEB, ela tem feito alguns apontamentos mais específicos, mas ela tem apoiado as formas diversas de divulgação do Evangelho. A gente teve, por exemplo, recentemente no site da FEB, um artigo falando da inconveniência das reuniões mediúnicas online, né? Quem tiver interesse de ver, tem lá depois. Então, acho que alguns pontos, alguns limites precisam existir nessas adaptações online. Agora, a evangelização ela tem transcorrido bem em todo o território nacional, com apoio da FEB, com cursos de capacitação da FEB, para as federativas sobre o uso das ferramentas online na ação evangelizadora. Então, a gente tem tido um apoio muito grande nesse sentido da federação. E aí cabe a cada um de nós fazer uso disso, né, de forma, nas nossas próprias atividades e de forma a incrementar, né, a nossa ação de evangelização. Mas aí eu acho que é uma reflexão que cabe a cada um de nós mesmos, de como usamos esse ferramenta. Certinho. Meninos, nós passamos do horário. Tava tão bom. Vamos ficar aqui, gente. Até amanhã, né? Eu queria pedir para vocês que se despedissem, né? Trouxessem a reflexão de vocês para o evangelizador, para o evangelizando. E aí já deixo um beijão pro pessoal. Vai lá, Gi. Gente, é só agradecer. Eu falo, se existe um sentimento que a gente tem que ter sempre quando fala de evangelização, é gratidão. Porque a gente sempre ouve falar que é um trabalho duplo, né? E realmente é. Porque eu não posso evangelizar se eu não me evangelizo. Isso não quer dizer que eu tenha que ser perfeita para evangelizar, porque não existe ninguém perfeito aqui, né? Só existiu um e mesmo assim foi rapidinho. A gente está aqui, ó, né? Tentando, mas eu tenho que pensar e analisar tudo que eu vou fazer com o meu evangelizando. Então eu acabo me evangelizando também, mesmo que eu ainda não consiga me transformar. Mas gratidão a gente tem que ter o tempo todo.
Gratidão tem que ser a nossa primeira palavra todos os dias quando a gente levanta. Porque como seríamos nós se a gente pensar, nós que somos evangelizadores, aqueles que estão na casa espírita observando o trabalho de evangelização? Pensa você levantar um dia e falar, não sou mais evangelizador. Não existe essa fala na nossa vida, né? Eu sempre falo com todas as pessoas, a gente pode estar em qualquer atividade na casa espírita, no movimento espírita. Então, eu estou presidente, eu estou coordenador, mas eu sou evangelizadora. Eu só estou nas outras atividades porque eu encaro todas elas como evangelizadora. Se eu estou numa mediúnica, eu estou evangelizando. Se eu estou na presidência, eu estou evangelizando. Se eu faço palestras, é porque eu estou evangelizando. Eu só me movimento porque eu encaro tudo isso como um trabalho evangelizador. Então, a minha palavra final para vocês é esperança, fé, e continuem, porque é o trabalho que vai movimentar essa humanidade no futuro. Se a gente quer mudança, se a gente quer um mundo melhor, se a gente quer tudo isso que a gente está pensando esses dias, né? Essas modificações todas, comece pela criança. Porque amanhã, quando a gente encarnar novamente, eles serão nossos pais. Eles estarão tomando conta da gente. E talvez a gente esteja pedindo, me leva para a evangelização da criança, me leva para a evangelização dos jovens. Eles estarão lá, né? Então é um grande trabalho até para nós mesmos, para quando a gente estiver de volta aí. Então, deixo um abraço muito grande para vocês. Agradeço demais essa oportunidade de estar com a Laila comigo e com todos vocês em casa, porque são momentos assim que a gente eleva os pensamentos mesmo e abre esse grande manancial que é a evangelização. Agradeço demais. Igor? Queria lembrar do nosso versículo de hoje com mensagem final, para que, como sempre, o Evangelho sirva de inspiração para a gente, né? Lembrar que o semeador saiu a semear. Lembrar que Jesus também falou, ide e evangelizai a todas as gentes. Então, acho que esse é o recado, né? Assim, que a gente saia do nosso egoísmo, que a gente saia das nossas dificuldades um pouco, para conseguir de encontrar o outro, que pode estar muito mais necessitado do que nós. E no encontro da dor do outro, a gente consiga ressignificar a nossa própria dor, ganhar energia, que no outro a gente encontra Deus também, que também está em nós. E nessa conexão a gente se fortalece, a gente se nutre, e a gente consegue caminhar mais um pouco. Então que a gente não se esqueça da nossa conexão com o Pai, que a gente consiga ver Deus no olhar das pessoas que estão diante de nós, seja elas crianças, idosos, adolescentes, adultos, que a gente não perca o foco do objetivo de estarmos aqui. Penso que estamos falando de muito evangelizadores, né? Que a gente lembre da nossa conexão com o Pai, para que a gente possa, através de nós, a mensagem de Deus possa fluir também. Então, agradeço muito a participação, a vibração de todos aqui que comentaram, que estiveram conosco, sustentando esse diálogo com as energias, com carinho de sempre. Agradecer a Gisele e a Laila por serem duas amigas nessa seara do Cristo, de evangelização, que a gente consiga caminhar sempre junto, nos amparando e nos fortalecendo, né? Muito obrigado. Ah, que saudade de dar um beijinho em vocês, gente. Quieto! Também. Olha, eu queria agradecer de coração esses amigos que o movimento espírita me proporcionou, né? São pessoas maravilhosas, pessoas que a gente propõe e elas, vamos embora. Vamos. Ah, vamos. Ninguém fala que não. Adoro esse negócio, sabe? Agradecer a disponibilidade, o carinho de vocês. Agradecer o pessoal que comentou, muito carinho trouxeram para nós, muitas mensagens bonitas. A gente agradece de coração por vocês estarem conosco. É isso que motiva, né? Que cada vez mais a gente traga novos assuntos, que a gente tenha cada vez mais vontade de vir aqui para realmente bater um papo e para trazer realidades que fazem parte da nossa vida mesmo, como evangelizador, como espírita e principalmente como seres humanos, né? Eu queria convidar todo mundo
para curtir a nossa página no Facebook, para ir lá no YouTube e se inscrever no nosso canal. Aperta no sininho, adoro essa parte. E dá uma corridinha lá no Instagram também e segue a gente. Tem Instagram lá de Juiz de Fora, não tem, Gi? Tem Instagram, tem Facebook, tá bom? É DECJF. DEC Ame JF. Ótimo. E você? Tá, divulgar o trabalho, né, que a gente tem feito na área de infância e juventude na União Espírita Mineira, né? Vocês podem acompanhar os trabalhos que a gente tem feito no Instagram, chama Uai Kardec, da área de infância e juventude da União. Fica o convite para todos. Tem página também do Facebook, nos acompanhem por lá. Uai Kardec, né? Isso. Do Facebook também. Também. Ok. Pessoal, dia 27 nós teremos a live. O Ebert está pedindo para repetir, por favor, o quê? Repete todo mundo, por favor. Vai lá. DEC Ame JF. DEC Ame JF. Tá? Tanto Facebook quanto Instagram. Ah, tá. Produção diz que vai pôr no chat para vocês, pessoal. Isso. DSE, AME, JF e o Uai Kardec no Instagram e na página do Facebook, certo? Isso. Dia 27, nós teremos uma live com os jovens, tá? A live será com o Marcos e com a Priscila do 10º CRE, Marcos, se não me engano, do 4º CRE, né? Nós vamos falar sobre protagonismo juvenil. Já está todo mundo convidado, já marca aí na agenda, que é para ninguém perder, ok? O Herbert está colocando lá no chat, olha que gracinha. Obrigadão, Herbert. Ele sempre... O meu é Coromandel Espírita. Você colocou lá no grupo hoje. Pessoal, nós vamos convidar a Gisele, então, para fazer a nossa prece de encerramento. Eu deixo aqui o meu carinho, o meu abraço. Não venha, não venha. Falando nisso, eu achei uma ideia legal a gente começar a convidar os meninos para fazer as preces, né? Porque se todos eles disponibilizam, vamos chamar eles. Né? Um abraço, gente, ó. Até dia 27. Quero todo mundo aqui, hein? Beijo. Amigos, agradecendo a Jesus, esse Espírito sublime que nos permite estar com Ele, mesmo sabendo das nossas dificuldades, das nossas limitações, mas que nos olha carinhosamente e percebe muito além de tudo isso as nossas potencialidades, a nossa vontade primeira de fazer o bem que já podemos, de movimentar as nossas forças, a nossa vontade, para auxiliar os nossos irmãos. Que tenhamos, em conjunto, a certeza do amparo dessa espiritualidade que abraça a evangelização com tanto carinho, que tenta nos acessar de uma forma tão carinhosa, que nos inspira nos momentos de maior dificuldade e que nos faz já colher frutos desse nosso trabalho. Pedimos a Jesus a companhia de sempre, a todos nós evangelizadores, aos nossos evangelizandos, às suas famílias, e que nesse momento essa grande luz se faça unindo todos os nossos corações. Agradecemos, Pai, por essa oportunidade, por essas ferramentas que nos faz sentir mais próximos. Agradecemos por tudo que deposita em nossas mãos e pedimos que sejamos
aqueles servos fiéis que multiplicam seus talentos e que dividem entre tantos que necessitam. Gratidão sempre a todos e a tudo. Que assim seja. Que assim seja.